Olá, queridos companheiros de jornada, amigos e irmãos. Estamos aqui fazendo mais um vídeo e o de hoje nós vamos falar sobre João Batista, o precursor do Cristo. Na antiguidade, um rei que viajasse para lugares pouco percorridos do seu reino enviava antes os precursores a fim de aplanarem o caminho e encherem as depressões de modo a que não encontrasse obstáculos e viajasse em segurança. Um precursor precederia o Messias, preparando o povo para recebê-lo. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Faria isso, esperançado os humildes, abatendo os orgulhosos, corrigindo os desviados e abrandando assim os agressivos. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 4. Foi João esse precursor. Nos 4 evangelhos, os autores, antes de falarem da tarefa de Jesus, contam como João surgiu antes dele na Palestina, anunciando ao povo que o Messias chegaria em breve e que todos se preparassem espiritualmente para recebê-lo. Observação, podemos falar assim, João era chamado Batista, porque ele batizava. Não se deve confundir com o nosso João Evangelista, que escreveu um dos evangelhos. Como foi o nascimento de João Batista? Na época em que Herodes o Grande reinava na Judéia e César Augusto imperava em Roma, moravam nas montanhas da Judéia Zacarias, que era um sacerdote da ordem de Abias, e Isabel, das filhas de Arão, ambos justos perante a Deus. Indo a Jerusalém para, na ordem da sua turma sacerdotal, realizar o culto no templo, Zacarias ali viu um anjo, que era um mensageiro espiritual, que se identificou como Gabriel, e lhe anunciou que ele seria pai. Zacarias duvidou do aviso, porque ele era velho e a sua mulher também era velha, além de estéril, até então. Como sinal, o anjo fez ficar mudo, até que se desse o nascimento do menino. No anúncio, o anjo afirmou, entre outras coisas, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. De fato, alegraram-se Zacarias, porque teve, enfim, um herdeiro. Isabel, porque deixou de ser estéril. Os parentes e vizinhos partilhando da alegria do casal. E mais tarde os que se beneficiaram no trabalho de João. E também o anjo disse, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Quando Maria, já grávida, visitou a sua prima Isabel, grávida também, de 6 meses antes, a criança desta lhe estremeceu no ventre. E Isabel, medianizada, exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do Senhor? E lhe porás o nome de João, disse o anjo. Não havia esse nome na família. E iam chamá-lo de Zacarias, porém, consultada a mãe, disse João, e consultado o pai, ainda mudo, confirmou pela escrita, João, e recuperou assim a fala. O fato foi muito admirado e divulgou-se pelas montanhas da Judéia, perguntando a todos, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele, crescia e se robustecia em espírito. E viveu no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A pregação dele. Como foi? No ano 15 do império de Tibério César,
Pôncio Pilatos era o presidente da Judéia. E Herodes, não mais o grande, mas um de seus filhos, era tetrarca da Galileia. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A João veio no deserto a palavra de Deus. Começou a ouvir mediunicamente e percorreu toda a terra ao redor do rio Jordão. Vestido de pelos de camelo, com cinto ao redor dos rins, comia gafanhotos e mel silvestre. Como anunciara o anjo, não bebia vinho nem bebida forte. Conclamava a todos: arrependei-vos, fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. Nos que atendiam, aplicava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, mergulhava-os nas águas do Rio Jordão. Ao povo que indagava como proceder para estar bem com Deus, ele aconselhava: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Aos publicanos, que eram os coletores de impostos, ele recomendava: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Aos soldados ele dizia: a ninguém trateis mal, nem defraudes, e contentai-vos com o vosso soldo. Os judeus estavam sempre na expectativa da vinda do Messias. E ninguém sabia como ele seria. Se alguém chamava a atenção pública, como João estava fazendo, logo pensavam que podiam ser o Messias. Então, de Jerusalém, mandaram sacerdotes e levitas para perguntar a João: quem és tu? Eu não sou o Cristo, respondeu imediatamente João. Mas também esperavam que antes do Cristo, o profeta Elias voltasse à terra, baseando-se em Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra em maldição. Ora, João era enérgico e destemido como Elias o fora, e pregava exatamente o arrependimento e a reconciliação. Então perguntaram: então tu és Elias? Não sou, respondeu João. Negou porque ao reencarnar esquecemos o passado. És tu profeta? Voltaram a indagar. Não, respondeu João. No caso, significaria ser um porta-voz divino, e João de fato não era o verbo, o mensageiro maior. Que dizes de ti mesmo? Perguntaram para ele afinal. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Respondeu João, citando Isaías, capítulo 40, versículo 3. E, de fato, clamava no deserto, das almas sem fé e corações endurecidos. Se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, por que batizas? Eu vos batizo com água para o arrependimento, explicou João. Mas alguém mais poderoso viria depois, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus veio da Galileia ter com João, junto ao rio Jordão, e ali foi batizado por ele. Já saíra da água e estava orando quando teve uma visão. João viu o Espírito de Deus descendo sobre a pomba e vindo sobre ele. E aí ele ouviu a voz do céu que dizia: esse é o meu filho, amado, com quem eu me comprazo. João estivera aguardando esse momento, esse sinal. A partir disso ele começou a testemunhar, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda se manifestara abertamente, ainda não falara nada, ainda estava incógnito. Nem produzira fenômeno, mas ante a indicação do Batista, muitas pessoas começaram a segui-lo, inclusive alguns discípulos de João. Houve quem quisesse reclamar, porque o povo estava indo ter com Jesus em maior número do que com João. Mas esse explicou: é necessário que ele cresça e eu diminua. A missão do precursor terminara. João prosseguia sua vida normalmente. De público e agressivamente condenou Herodes por ter tomado como esposa Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, que era um adultério isso. Mas foi preso.
Herodíades queria matá-lo, mas Herodes ainda atendia a João, embora o mantivesse na prisão. Ao saber que João fora preso, Jesus voltou para a Galileia e começou a pregar como João fazia anteriormente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E começou a curar, afastar espíritos obsessores e muitos outros fenômenos. Da prisão, João mandou 2 discípulos ter com Jesus e perguntar: és tu quem havia de vir ou esperamos outro? Mas João já sabia que Jesus era o Cristo. Talvez quisesse, com isso, encaminhar os discípulos para conhecerem Jesus e o seguirem. Em resposta, Jesus atestou sua missão não com palavras, mas com fatos. Produziu vários fenômenos e mandou os discípulos contarem a João. Quando os discípulos de João partiram, Jesus falou ao povo sobre João, afirmando que ele era um profeta e grande. E Elias, vide Lucas, está lá em Mateus também. João sempre falou de Jesus com respeito e submissão. Jesus sempre exaltou a João, mais que profeta e precursor, dentre os nascidos de mulher não há maior. Deram exemplo de como os trabalhadores da seara se devem reconhecer e apoiar, mesmo se houver alguma diferença no modo de agir, porque entre João e Jesus havia algumas. João batizava e seus discípulos jejuavam. Jesus não batizava, nem seus discípulos jejuavam. A lei e os profetas duraram até João, enquanto que Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Curioso é que os fariseus e os doutores da lei não acolheram a João nem aceitarem a Jesus, que procediam de um modo diferente, o que levou o mestre a indagar: a quem compararei os homens dessa geração? Ao ser decapitado por Herodes, João resgatou o erro que cometera na encarnação anterior como Elias, mandando degolar 400 sacerdotes do Baal. Após a morte de João, os judeus que não sabiam direito como uma pessoa pode reaparecer ou ressurgir, pensaram que João é que estaria fazendo tantos e tais fenômenos através de Jesus. Mas Herodes comentou: a João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem eu ouço tantas coisas? O verdadeiro ressurgimento espiritual de João comprovou-se na transfiguração. Materializados aparecem eles como Elias, ao lado de Moisés, conversando com Jesus sobre a sua próxima desencarnação em Jerusalém. Intrigados, os discípulos perguntaram a Jesus se Elias não devia vir primeiro, pois ainda aparecia no mundo espiritual. Jesus esclarece: Elias já veio e não o reconheceram, e o trataram como bem lhes aprovesse. Os discípulos entenderam que João Batista era Elias reencarnado. Jesus ainda se referiu várias vezes a João e sua tarefa. Ele deu testemunho da verdade. Era a candeia que ardia e iluminava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz. No templo, erguido pelos sacerdotes e escribas quanto à autoridade com que expuseram os vendilhões, argumenta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Do significado da missão do Batista atestou o povo judeu: na verdade, João não fez sinal algum. Nessa encarnação não foi médium de efeitos físicos, como fora na encarnação como Elias. Mas tudo quanto João disse, deste era verdade, e muitos creram nele, inclusive Jesus. E não fora exatamente para isso que João viera? Para anunciar Jesus ao povo, fazendo que o reconhecessem como o Messias prometido? Missão cumprida para João. Que Jesus possa nos fortalecer a cada dia nessa caminhada, nos dando fé, paciência, conscientização. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.